Série Transformação Pessoal, Sessão 3, o problema com as metas. Existem três principais maneiras pelas quais as pessoas vão atrás do que elas querem. Eu vou chamar isso de elas três de três escolas, né? Três maneiras de pensar, escolas de pensamento. A primeira é a escola da aquisição, a segunda a escola da atração e a terceira a escola da criação. Vamos falar então da escola da aquisição aqui. A escola da aquisição ela tem sido dominante no nosso universo cultural ocidental por muitos anos. E a gente pode dizer que os ensinamentos dela eles podem ser sintetizados numa frase só. Qual é essa frase? Se você quer alguma coisa, vai lá e pega. A gente está muito acostumado a ver isso, não é verdade? Das antigas hordas mongóis, lá do Gengis Khan, até os grandes titãs de hoje dos negócios e da indústria, né? A nossa sociedade ela tende a recompensar e chamar de heróis os homens e mulheres que foram atrás do que eles queriam com entusiasmo e paixão. Aí tem outro lado também, né? Que se eles atropelaram algumas pessoas ali no meio do caminho, pro topo, né? Nesse caminho pro topo, bem, tudo bem, isso é lamentável, claro, mas isso aí é dano colateral de guerra e é aceitável. Essa é uma maneira de pensar dessa escola de aquisição. Nesse modelo de aquisição do mundo, as coisas da vida elas estão lá fora, em algum lugar. E o teu trabalho é ir lá pegar essas coisas. Quem pensa assim, os pensadores, as pessoas que pensam baseado em aquisição, geralmente elas veem a vida como um caso de ter versus de não ter, teres versus não teres. E elas alternam entre os papéis de herói e o de vítima, em um mundo tipo cachorro come cachorro. Tem um lado positivo dessa escola de aquisição, que os bacharéis dela, né, digamos assim, eles ajudaram a criar os antigos e os novos impérios do mundo, né, e contribuíram com tremendos avanços na ciência, na medicina, nos negócios, etc. e tal. Agora tem um lado negativo também dessa escola, que essas pessoas também contribuíram para uma cultura mundial em que aquele que é mais forte consegue chegar mais adiante, consegue mais resultado, ele olha para o mais fraco, de cima para baixo, e ainda fica se perguntando por que o mais fraco não levanta a bunda, se esforça mais e corre atrás do que ele quer. Por eles mesmos, né? Por ele mesmo. Vamos falar então agora da segunda escola, que é a escola da atração. Né? Enquanto a escola da aquisição ela tem estado em pleno vapor pelos últimos 2.500 anos, mais ou menos por aí, a escola da atração ela tem ministrado as aulas dela silenciosamente, né? Escondido quase praticamente lá, em cavernas, em templos de novos pensamentos, etc. e tal. Os ensinamentos dela têm sido disseminados através de textos, de parábolas bíblicas, etc. e tal. E de gurus também na nova era, claro. Né? A gente tem muito disso hoje. Frases dessa escola são assim, semelhante atrai semelhante, pensamentos se transformam em coisas. E, sei lá, mais uma frase aqui, você se torna aquilo que você pensa a respeito o tempo todo. Né? Esses pensamentos e princípios, digamos assim, secretos de atração, eles foram frequentemente suprimidos pela elite governante. Ou por aí a história vai, porque eles colocaram o poder dentro de cada indivíduo, né? Apesar de que a verdadeira fonte daquele poder é frequentemente atribuída para quem é religioso, Deus, ou ao universo vibratório, para quem é agnóstico, por aí vai. Muitos dos grandes homens e mulheres através da história, deixa eu ver, dos antigos ícones religiosos, até os renascentistas como o Leonardo da Vinci ou até o Sir Isaac Newton, muitos deles são reconhecidos como tendo estudado os textos antigos dessa escola da atração. Olha só que interessante. Então, agora que esse ensinamento secreto, né, ensinamento secreto não é mais segredo, por que todo mundo não está vivendo a vida dos sonhos? Né? A vida que sonha. Era para todo mundo estar assim, na verdade? Vou contar uma história, uma mulher que queria me contratar como coach, né, me disse que ela foi profundamente inspirada, porque ela estava lendo, pelo que ela estava lendo sobre a lei da atração, ela leu aquele livro O Segredo e tal, ela tinha aplicado esses ensinamentos aí para atrair um emprego novo, pagava ela melhor, um bom apartamento, um namorado que nas palavras dela parecia que gostava de verdade dela e tal. Então ela estava se sentindo ótima. As circunstâncias dela estavam ótimas. Quando eu perguntei para ela o que ela esperava tirar do trabalho dela comigo como coach, ela ficou lá parada pensando com silêncio ali por alguns momentos antes de me responder. Aí falou assim para mim, Carlos, eu estou apavorada que esse negócio de atração pare de funcionar.
e eu volte a ficar triste e sozinha. Foi o que ela me falou. Aí que está o problema com a lei da atração. As pessoas elas estão tentando usar os princípios da atração como se eles fossem um novo conjunto de ferramentas para a aquisição. Olha só. Ao invés de alterar a base de abordagem da vida para uma de plantar semente de gentileza, de beleza, de amor, e então colher os frutos de uma vida extremamente recompensadora, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão tentando conseguir uma vaga de estacionamento num dia que está lotado ali, ou um assento no ônibus, sei lá, um dia que está lotado também, um namorado novo, um carro novo, um saldo bancário melhor, sei lá. Elas estão tentando fazer isso através de pensar esses melhores pensamentos. A raiz do problema, ela está na razão pela qual a pessoa quer o carro, na razão pela qual ela quer o namorado ou a namorada, ou o saldo bancário em primeiro lugar. Porque essas pessoas elas acreditam que ter o que elas querem vai fazer elas felizes. Olha só. Só que se você der uma olhada mais de perto nos ensinamentos dessa escola da atração, né, olhando ele mais de perto, revela que a coisa não funciona, ela funciona do jeito inverso, por sinal. É a energia da felicidade que atrai as coisas boas para nossas vidas. Essa é a ideia da escola da atração. Será que os princípios da atração realmente eles realmente funcionam? Será que eles realmente funcionam? Na minha experiência, a resposta é sim, absolutamente, funcionam mesmo. Mas só que se você usar eles para tentar manipular o universo, para te dar o que você precisa para ser feliz, é provável que você manifeste frustração e insegurança. Tanto quanto qualquer coisa que você esteja buscando, como o seu marido novo, o carro dos sonhos, o sapato, sei lá, o saldo bancário, ao mesmo tempo. Isso leva a gente à terceira maneira de pensar, sobre a terceira escola, né? Sobre como conseguir o que a gente quer nas nossas vidas. A terceira escola, ela se chama a escola da criação. É um nome legal, né? Um cara chamado George Bernard Shaw, ele tem uma frase célebre para a gente começar a falar sobre essa escola da criação com uma máxima dele aqui. Eu gosto muito dessa máxima. A título de curiosidade, o Shaw, esse George Bernard Shaw, ele foi um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta, jornalista, entendeu? Ele era um irlandês. Ele também foi cofundador da Escola de Economia de Londres e ele foi autor de várias comédias satíricas de espírito irreverente. Ele era um cara inconformista. Na minha opinião, ele foi, né, e é verdade mesmo isso, ele era um socialista ferrenho que os nossos socialistas aqui do Brasil geralmente nunca ouviram falar, ou sequer leram alguma coisa dele. Mas assim, sem querer perturbar com isso, vamos lá, isso é política. As pessoas, elas estão, a frase dele era, né, as pessoas estão sempre culpando as suas circunstâncias pelo que elas são. Eu não acredito nas circunstâncias. As pessoas que se dão bem nesse mundo são aquelas que se levantam e procuram as circunstâncias que desejam, e se elas não conseguem encontrá-las, elas as criam. Não é interessante essa frase? E olha cá, um socialista falando isso, né? É uma coisa que eu sinto falta nos nossos aqui brasileiros. Quando eu pergunto às pessoas o que elas querem, elas geralmente entram na própria cabeça, começam a pensar assim para puxar um menu invisível de possibilidades. Que, né, possibilidades essas que foram programadas e condicionadas nos cérebros delas, através da vida delas, das experiências que elas tiveram. Para muitos de nós esse menu ele é tão limitado que a queixa mais comum que eu escuto é nada parece me inspirar. A gente não sabe o que a gente realmente quer, então a gente vai para a melhor coisa que a gente consegue encontrar, né? Assumindo que alguma coisa vai ser melhor que nada. Mas no fim das contas, né, a gente acaba se sentindo sem criatividade, acaba se sentindo insatisfeito e não realizado com o que a gente alcança. Isso é um grande problema. Essa é uma das razões que fazem com que mesmo um coach bem tradicional seja de grande ajuda em se fazer avançar. O coach geralmente tem acesso a um menu maior de possibilidades com mais escolhas disponíveis que a pessoa às vezes não vê. Consequentemente, ele acaba abrindo, né, para novas possibilidades nas mentes dos clientes dele ou dela. Porém, enquanto perguntar o que você quer com intenção e consciência, pode certamente chegar aos desejos reais que espreitam por baixo dos panos da aceitabilidade social. Uma pergunta ainda mais poderosa, ela seria qual? Essa pergunta que eu te faria. O que você adoraria criar? Essa pergunta é legal. O que você adoraria criar? Quando a gente senta à mesa como criadores, a gente não fica mais limitado pelo que porventura esteja ali no menu.
porque a gente sabe que pode ir a qualquer momento lá na cozinha e a gente pode fazer qualquer coisa, qualquer prato, né, maravilhoso para a gente mesmo. A gente tem esse poder, essa liberdade. Então a pergunta que eu faço é, e se, ao invés de a gente se ver em um restaurante cósmico, sei lá, a gente visse a nossa vida como uma tela em branco, uma partitura musical esperando para ser escrita, ou sei lá, deixa eu ver, ou mesmo uma massa disforme de argila fresca. E aí? A gente estaria livre para criar absolutamente qualquer coisa. E se a gente não gostar do que a gente criou, então o que a gente faz? A gente sempre pode descartar aquela tela e começar outra. Então, as artes naturais com as quais você nasceu quando criança, aquele poder de arte natural, elas têm espaço para sair, para brincar. E as circunstâncias deixam de ser boas ou ruins, ou certas ou erradas, mas elas são simplesmente os materiais puros para a sua próxima criação. A realidade é, você é infinitamente criativo. E quando você pega o melhor do que está dentro de você e usa isso como ponto de partida para criar, né, coisas como sucesso, abundância, coisas como relações amorosas e um legado significativo para o mundo, elas deixam de ser metas a serem perseguidas. E ao invés disso, elas se tornam frutos naturais da sua criação. Aí então, a gente encontra as diferenças fundamentais entre esses três modelos de sucesso. Quais são os três? Pensamento baseado em aquisição, que coloca o poder fora da gente, no mundo físico visível, né? Se a gente quiser um pouco desse poder para a gente tem que sair e pegar esse poder. Quando a gente não consegue o que a gente quer, ou é porque o mundo está armado contra a gente, né? Está organizado, armado contra a gente, ou é porque a gente não está se esforçando o suficiente. Esse é o pensamento da escola de aquisição. O segundo é o pensamento baseado em atração, ele coloca o poder fora de nós, mas só que no mundo metafísico, invisível. Se a gente quiser aproveitar esse poder, a gente precisa alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, intenções e desejos. Aí, quando a gente não consegue o que a gente quer, ou é porque Deus ou o universo tem um plano maior para a gente, ou é porque a gente não está pensando positivamente o suficiente. Como algumas escolas de coaching dizem que é porque você não está com a crença certa, isso é uma crença limitante. Besteira. Por fim, um pensamento baseado em criação, que reconhece que o poder ele está e sempre teve dentro da gente. A gente acessa esse poder através das escolhas que a gente faz sobre como ser, o nosso fundamento de ser, né? Como ver nossa atitude, nosso ângulo de abordagem e o que fazer, as palavras que a gente fala e as ações que a gente empreende. Quando a gente não consegue o que a gente quer, ou é porque a gente ainda não encontrou um jeito, a gente está procurando, faz parte. Está procurando, não terminou de procurar, termina com laje. Ou é porque porque só está levando mais tempo do que a gente quer que leve. A gente se sente um pouco incomodado, sem culpa, sem erro, sem sentimento de vergonha, não tem isso, não faz sentido. Então quando conseguir o que você quer, deixa de ser sobre você e se torna mais simplesmente sobre o que você quer, além de tudo a coisa fica bem mais fácil. Eu vou contar uma ilustração que está no livro do Michael Neill, que baseia aqui essa série aqui, e é sobre uma grande brincadeira de pegar o bastão. Ele conta isso nesse livrinho dele, eu acho sensacional. Duas cachorras aqui, eu adaptei a história, mudei os nomes das cachorras. Duas cachorras, Laika e Luna, elas têm personalidades bem diferentes. A Laika ela fica entediada se ela não estiver brincando do jogo favorito dela, que é buscar o bastão, sabe? Você taca o bastão ou estaca o osso, ela vai correndo atrás e traz para você. Ela adora isso, a Laika. Pega-se um osso e se joga o mais longe possível e ela corre atrás o mais rápido que pode. Então, ela traz o osso de volta para você jogar de novo. Ela quer brincar disso o tempo todo, continuamente, ao ponto de, se você deixar rolar, ela brinca disso até ela cair de exaustão. Não conseguir mais se mexer. Para os nossos fins aqui, a cadela Laika é o cão da meta, cachorro da meta. Porque o comportamento dela ele é similar ao que se vê nas pessoas que são definidoras compulsivas de metas. Essas pessoas, esses caras, estabelecem metas continuamente em todas as áreas da vida deles, dirigindo a si mesmos para frente, sabe, implacavelmente, em direção ao objetivo que está sempre recuando, como se fosse o horizonte, né? Quando elas estão chegando lá. Eles raramente param para considerar o que eles fariam
se eles realmente chegassem lá. Eles não param para pensar nisso. E aqueles que realmente alcançam o sucesso, pelo menos pelos padrões da sociedade, frequentemente eles se encontram entediados e vazios até que eles se joguem novamente na briga. Eles ficam o tempo todo ali naquele conflito. Ou então, estão cheios de tédio. Essencialmente, estabelecimento compulsivo de metas é como brincar de buscar o bastão consigo mesmo. Você joga o osso, né, mais longe que você puder, ou seja, você estabelece as maiores e mais desafiadoras metas que você puder imaginar. Aí então você corre atrás delas com atenção super focada, uma ação contínua e blá, beleza, tô indo correndo atrás. Só que aí o problema vem quando a tua felicidade e o teu amor próprio são esses ossinhos que você está atacando. Não fica esquisito isso? Para os definidores de metas, o senso de bem-estar vem do quão bem eles pensam que eles estão indo. Como eles estão o tempo todo subindo o nível da barra de salto, sabe, no salto em altura, subindo o nível ali, no tocante ao que sucesso e chegar lá significam para eles, eles nunca estão indo bem o suficiente para eles se sentirem felizes e dignos. Olha só, sempre existe mais ação a ser tomada e mais metas a serem alcançadas. Então, jamais existe um senso de estar contente e bem onde eles estão. Além disso, eu especulo aqui, né? Se eles permitirem, eles continuam perseguindo essas metas até o ponto deles desabarem de exaustão física, que nem a Laika. Vamos falar da outra cadela. A outra cadela é a Luna. É mais o estilo que a gente vai chamar de cachorro do rio, cachorro do córrego. Eu estou usando essa denominação com base nos escritos de um cara chamado Earl Nightingale, que escreveu um conceito de pessoas de rio, pessoas de córrego, como aqueles que são o mais felizes que podem ser quando elas simplesmente estão no rio. Qualquer que seja a carreira, negócio, profissão que elas porventura estiverem. Além disso, sucesso ele vem para essas pessoas tão inevitavelmente como o nascer do sol. De fato, eles são pessoas de sucesso no momento em que eles encontram o grande campo de interesse deles. As armadilhas mundanas de sucesso, elas vão sempre vir em tempo. A cadela Luna, ela adora a praça. Leva ela para a praça? Tá adorando. Ela adora o quintal de casa também. Ela adora sair para correr com o filho do dono dela. Mas ao mesmo tempo, ela parece estar igualmente feliz sentada no sofá, com a companhia dos gatos ali. Na verdade, o que quer que a cadela Luna seja, ela se joga na mistura sem jamais parecer que precisa que as coisas sejam de uma maneira determinada. Essa que é a ideia. Ela se joga nas coisas. As coisas não precisam ser de jeito nenhum. Simplesmente se enquadra. Numa ironia um tanto bizarra, a única brincadeira que a cadelinha Luna quase nunca está afim de brincar é justamente de correr atrás do bastão. Você pode jogar o bastão para ela quantas vezes você quiser, que se você não for buscar o bastão mesmo, você mesmo, aí esse bastão vai ficar perdido ali para sempre, nunca mais vai ser encontrado. Quando se trata de seres humanos, eu penso nessas duas maneiras de abordar a vida como sendo menos sobre tipos de personalidades que sobre as escolhas comportamentais. Em qualquer dado momento, a gente pode decidir que nós temos, que aquilo que nós temos não é suficiente e procurar por alguma coisa para preencher as lacunas, ou nós podemos decidir que o que nós temos é exatamente o que a gente quer. Nós podemos transformar o nosso osso da felicidade em um osso de contenção e jogar ele em algum futuro imaginário, uma opção que a gente tem. Ou, no lugar disso, a gente pode se deleitar mordiscando esse osso aqui e agora, ao invés de tacar ele para o futuro, né? Lá vai agora o terceiro segredo então, se liga aí. Não existe lugar nenhum para você chegar. Você já está bem aqui. Essa é a primeira parte aqui dessa sessão. Esse pensamento pode ser perturbador de início das pessoas que sentem que a próxima grande coisa ela está continuamente logo ali na esquina. Eu vou correr sempre atrás, né? Só que se eles mergulharem no fenômeno ali, sem negar esse fenômeno, muitos sentem os ombros começarem a relaxar, enquanto a experiência deles no momento presente se aprofunda. Isso não é legal? Isso é interessante? Claro. Só porque não tem lugar para você chegar, não significa que você não vai mais viajar. Só que você não vai mais fazer isso para chegar a algum lugar que seja melhor do que o próprio lugar que você está agora. Não. Não significa que você não possa ter um carro melhor.
não possa ter um trabalho, seu trabalho não significa só seu trabalho, suas finanças, ou mesmo seu relacionamento, não possa ter nada melhor em relação a isso. Só significa que se você fizer isso, vai ser porque você quer, não porque você pensa que você tem que fazer ou que você deveria fazer. Olha só, eu vou contar uma história aqui também de outra cliente. Eu tive uma cliente que ela, vamos chamar ela aqui de Maria, aqui, para não dar nome para ninguém. Ela categoricamente, né, ela refutava a ideia de que não havia um objetivo inerente para a vida. Ao invés de entrar numa discussão com ela, eu mostrei uma charge de uma revista em que tinha um executivo de negócios de terno, sabe, correndo numa esteira com uma nota de dinheiro pendurada na frente dele, presa na testa dele ali. Só que logo próximo assim, mas fora do alcance. Ele ficava tentando pegar, mas não estava quase ao alcance, mas não estava ao alcance. A Maria, ela não achou aquilo nem de longe engraçado. Mas foi possível ver que a imagem disparou nela um tipo de insight, sabe? Aí antes da sessão seguinte, ela me mandou uma citação de um comediante americano. A citação era a seguinte, eu vou me lembrar bem aqui: o problema com a corrida do rato é que mesmo se você ganhar essa corrida, no final você ainda é um rato. Eu falei, pô, boa, interessante pra caramba. Guardei pra mim, falei pra ele guardar, tô aqui colocando até no vídeo. Vamos falar da ideia de uma maneira inversa de avançar. O Benjamin Disraeli, ele escreveu um romance famoso chamado Coningsby. Frase dele aqui: o homem é apenas verdadeiramente grande quando ele age a partir da paixão. Paixão. Ora, significa uma afeição ardente, amor, um gostar forte desejo por alguma coisa, ou uma devoção, sei lá, uma atividade, um objeto, um conceito, uma devoção a essas coisas. O Michael Neill aqui, num dos livros dele, ele conta que quando ele estava com uma escola de artes cênicas em Londres, vários atores e atrizes de sucesso vieram falar com ele sobre o que a vida parecia ser no mundo real, né? O que a vida parecia ser no mundo real. Ele conta que ele costumava se incomodar que tão poucos desses atores pareciam ter seguido as regras de estabelecimento de metas escritas, né? Das metas escritas, que ele continuava a ler a respeito na sempre crescente coleção de livros sobre como ter sucesso. E eu olhava e falava, pô, esses caras não estão seguindo nada não estão aprendendo nada, parece, né? Ele conta que uma das lembranças mais profundas que ele carrega daquele tempo, né, foi quando uma atriz premiada chamada Rosemary Harris, é conhecida nos filmes Meninos do Brasil de 78, dependendo da tua geração aí, ou como a Tia May do Homem-Aranha de 2002, tá? Quando ela tomou o palco lá para contar a história dela. Quando eles perguntaram para ela que tipo de passos ela tinha dado para construir a carreira dela, né, olha que é o seguinte, uma carreira que ela passou pelo teatro, cinema, TV, décadas e décadas, né? Provavelmente ela, né? Muita coisa. Ela respondeu, né? Quando ela recebeu essa pergunta, respondeu o seguinte: que ela nunca teve uma carreira. Ou melhor, ela disse assim: eu sempre tive uma carreira de hoje para trás. Todo mundo ficou assim. Quando eles pediram para ela explicar, ela disse que da mesma forma que ao escalar uma montanha, ela apenas prestou atenção no que estava na frente dela, né? Tomando as suas decisões de acordo com as oportunidades que estavam disponíveis ali para ela naquele momento. E no que ela sentia que ela ia gostar mais de fazer. Era igual escalar uma montanha, assim que ela descreveu a carreira dela. Ela era apenas em momentos como esse, da premiação que ela estava, quando ela parava para olhar para a vida dela de fora para dentro, que ela se dava conta de que ela estava tendo o que a maioria das pessoas chamaria de uma carreira. Olha só, todo mundo ficou, nossa, interessante. O Michael Neill, ele criou um exercício inspirado por essa experiência que ele teve. Eu assisti ela falar, né? Essa Rosemary Harris. Esse exercício aí ele usa, eu também uso com meus clientes, eu aprendi com ele no conteúdo dele, nos livros dele. É um experimento de pensamento que eu vou te passar agora, o primeiro exercício aqui da nossa sessão. O nome desse exercício ele é bem alarmante, né? Tá bom? Mas calma, relaxa, só o nome para te chamar a atenção. Desista da sua carreira hoje. Então, vamos adiante lá. Exercício: desista da sua carreira hoje. Como assim? Primeiro passo, lembra de papel e caneta, tá? Se você pudesse simplesmente desistir da tua carreira hoje, o que você ia querer fazer com o seu tempo no próximo mês? E no próximo ano? E olha, lembra que tá tudo bem se o que você quiser fazer foi exatamente na mesma área da sua última carreira, tá bom? Primeiro passo foi esse aí, tá? Anotou? Quiser pausar o vídeo e voltar? Então, vamos ao passo 2 aqui. Se você não estivesse tentando chegar em um lugar, o que você ia querer fazer com o seu tempo?
se você não estivesse querendo chegar a lugar nenhum, não estivesse tentando chegar a lugar nenhum, o que você ia fazer com o seu tempo? E agora o passo 3. Se você decidisse tomar suas decisões de trabalho baseadas nas suas maiores paixões, seus maiores valores e desejos, no que você escolheria trabalhar em seguida? Anotou as 3 coisas? Qualquer coisa, volta o vídeo aí, tá? Em vez de diminuírem as suas carreiras e de limitarem os seus estilos de vida, eu descobri que quando as pessoas desistem de chegar a qualquer lugar e focam, no lugar disso, em viver as suas paixões, fazendo mais do que elas amam e querem fazer, elas acabam trabalhando com mais consistência e mais apaixonadamente do que quando elas estavam perseguindo a chamada antiga carreira. Claro, se você não faz ideia sobre o que você é apaixonado, esse pode ser um pensamento bastante assustador para você. Tudo bem? Então, pega aí o teu caderninho, pega a tua caneta, que agora você vai fazer 2 listas, tá bom? Continuação, mais um exercício já conectado ao outro, tá? Dá o título, né? Coisas que me energizam numa coluna na esquerda, né? Na primeira coluna, e coisas que me drenam na segunda coluna. Ao longo do dia de hoje e do resto dessa semana, vai preenchendo essas 2 listas da melhor maneira que você puder. Vê se você consegue pelo menos 10 itens para cada lista, tá? Durante essa semana no mínimo, tudo bem? Vou dar um exemplo de como é que fica aqui, tá? Então imagina comigo aqui, né? Acho que na tua telinha fica aqui, né? Coluna da esquerda, ou aqui, sei lá. Não sei como é que fica. Coluna da esquerda, coisas que me energizam. Itens. Primeiro item, ficar com a minha esposa, dar carinho para minha filha, dar uma sessão de coaching individual, ler livros, desenvolver ideias. Tá, essas coisas me energizam. Vamos para essa coluna daqui. Coisas que me drenam, né? Quais são as coisas que me drenam aqui? Primeiro item aqui, lavar louça, pagar boleto, tentar construir uma carreira, consertar o computador, né? Pessoas que não cumprem compromissos comigo. Antes mesmo de você completar a lista, procura por oportunidade de fazer mais das coisas da sua lista aqui, que é energizante. E busca eliminar, evitar ou reduzir a quantidade de tempo gasto com coisas e pessoas da lista de dreno de energia. Naturalmente, isso vai causar um aumento imediato nos seus níveis de energia no dia a dia. Antes que você se dê conta, você vai se ver se sentindo mais positivo, mais positiva, mais entusiasmado ou entusiasmada e mais esperançoso ou esperançosa, tá bom? Ok, show, beleza. Aí vem um cara e me pergunta o seguinte, vamos entrar aqui nesse assunto. Tá, mas e se eu adoro estabelecer metas, Carlos? Vamos falar sobre isso. Um dos mais famosos estudos que reforçam o valor de estabelecer metas como uma parte essencial do sucesso, ele é o famoso, olha isso, cara, o famoso estudo da turma de 1953 da famosa Universidade Americana de Yale, a Yale, que acompanhou as vidas dos graduados de Yale por um período de 20 anos. No fim desse tempo, 3% dos graduados que tinham as metas escritas claras ganhavam mais em média do que os outros 97% combinados. Muita gente deve ter ouvido falar, principalmente o pessoal que lê aí Tony Robbins, essas paradas. Uma estatística impressionante. Claro, né? Você não acha? Faz sentido. Bom, se fosse mesmo verdade, olha o que eu vou te dizer agora. Se você investigar, você vai descobrir que jamais houve nenhum registro desses estudos desse estudo aí feito em Yale, em Princeton ou qualquer outra dessas universidades top. Eles chamam de Ivy League, as 8 principais universidades dos Estados Unidos. Não existe. A confusão começou com um guru pop desse aí, não dá pra saber qual deles, tá? O Tony Robbins, ele diz que ele ouviu o Zig Ziglar falando isso, aí ele repetiu. E o Zig Ziglar, ele diz que não lembrava onde ele tinha ouvido pela primeira vez, mas ele acha que ele ouviu acredita mesmo, do Tony Robbins. Fake news, né? Agora, eu não estou falando que esses 2 caras são desonestos ou que metas são ruins, não é isso que eu estou falando, não. O ponto é que no mundo em que não existe um lugar ao qual você tem que chegar, anota aí. O truque para estabelecer metas é se envolver completamente em fazer as coisas acontecerem sem investir o seu amor próprio e o seu bem-estar emocional na conquista do objetivo. Eu falei sobre isso hoje, mais cedo, quando eu fiz coaching individual com um coach. Imagine que existem 2 elementos separados envolvidos em criar qualquer coisa que você queira no mundo. 2 elementos. Primeiro é o envolvimento físico e mental. À medida que você coloca a sua energia criativa e física na criação do resultado. E o segundo é um investimento emocional.
que é a medida que você coloca a sua felicidade, o amor próprio e bem-estar em jogo na sua busca pelo resultado. Tem, vamos lá, investimento e envolvimento. Existem essencialmente 4 maneiras que esses elementos podem se combinar em relação a qualquer meta. A gente pode até fazer quadrantes aqui. Qualquer meta, problema ou circunstância que você possa imaginar no mundo, digamos assim. Vamos lá. Primeiro quadrante aqui, né? Baixo investimento com baixo envolvimento. Imaginando um quadrante esquerdo inferior, então, aqui, vamos botar ele aqui assim, de um dos gráficos. A gente tem baixo investimento com baixo envolvimento. É quando você não se importa, né, particularmente, ou mesmo sabe, se dá conta do que está acontecendo. E você está fazendo quase nada para influenciar o resultado de qualquer forma. Esse aí, baixo envolvimento, baixo investimento. Uma pessoa que não se importa com esportes, ela não vai dar a mínima para o resultado do jogo que rolou no último domingo, ou do jogo de ontem, sei lá. Alguém que não tem interesse num relacionamento, trabalho, situação do mundo, não apenas não vai se importar com como as coisas estão indo, como essas pessoas também vão fazer pouco ou nada para tentar influenciar como as coisas vão no futuro. No lado bom, baixo investimento com baixo envolvimento é uma maneira da gente estar relativamente tranquilo, né? É uma maneira relativamente tranquila e com pouco estresse de lidar com as coisas. O lado ruim é que você perde tanto a diversão de criar, quanto o impacto potencial que você poderia estar causando na sua própria vida e no mundo como um todo. Agora vamos falar então, vamos para o outro quadrante aqui, de alto investimento com baixo envolvimento. Vamos para aqui para a esquerda superior, digamos assim. Você que sabe como é que vai montar. Sabe aquele tipo de torcedor do time que fica de bom humor quando o time ganha e fica extremamente deprimido, chateado, indignado quando o time perde? O cara assiste um jogo com o estado emocional dele praticamente depositado no banco de apostas, né? E aí? Todo aquele investimento, ele não influencia absolutamente nada o resultado do time dele, não é verdade? Então, mesmo assim acontece esse fenômeno. Ele fica indignado se o time perder e fica feliz se o time ganhar. Esse aí é o dilema desse alto investimento com baixo envolvimento. Você se importa muito e faz pouco. Enquanto em algumas situações, isso é necessário pela circunstância, significa dizer, é bastante improvável que o time pelo qual você torce vai te deixar entrar em campo a bater um pênalti na final do campeonato, né? A falta de ação é mais frequentemente, né, devido a desamparo aprendido e paralisia emocional. Parece que tem tanta coisa para fazer que você se sente sobrecarregado e acaba não fazendo nada. Vamos agora então para o outro quadrante aqui então, tá? Alto investimento, aqui em cima, aqui, ó, alto investimento com alto envolvimento. Pessoas que acabam de sair desses seminários de PNL, o método CIS da Febracis, ou qualquer tipo de palestra motivacional, cheia de vibração, yes, essas coisas todas, você vai lá fazer. As pessoas que participam de manifestações também políticas na rua, estão lá pulando, né? Até um empreendedor de alta alavancagem, um grande empreendedor que está lá trabalhando dia e noite, carreirista, muito focado. Todos eles tendem a buscar as suas metas de um ponto de vista de alto investimento, com alto envolvimento. Eles trabalham muitas horas, tomam ação massiva, fazem o que quer que tiver que ser feito. Aí então eles embarcam numa montanha russa emocional, que vai do êxtase da vitória à agonia da derrota. No minuto, eles estão no topo do mundo. No minuto seguinte, eles estão no poço do desespero. Olha isso. Na verdade, o quão bem eles estão indo não é tão ligado a se você pega eles em um pico ou em um vale, mas sim há quanto tempo que eles estão ali dando volta no brinquedo. Tá entendendo? Enquanto essa abordagem pode até ser eficaz em um curto prazo, porque afinal você está agindo com paixão ali em um certo momento, ela geralmente conduz à mentalidade de burnout e desistência. Uma coisa que impede tanta gente de alcançar suas metas e até mesmo é capaz de gerar medo de se estabelecer metas. Olha só o problema desse quadrante aqui de cima. Aí uma ideia aqui, não, eu não vou passar por isso de novo, né? São as palavras que o ex-ativista do Greenpeace ou o empresário falido vão te dizer. Eu ouço isso de vez em quando. Ainda assim, diminuir o seu envolvimento fazendo menos, desistindo, não brincando mais da brincadeira, não vai resolver de uma vez o teu desejo de mudança.
Isso vai apenas te dar um pouco de tempo para você lamber as suas feridas, para recuperar um pouco de ânimo, antes de se jogar de novo na arena do único jeito que você sabe como. Isso é muito estresse, muito estressante. E você não consegue permanecer muito tempo com consistência. Agora vamos falar de baixo investimento e alto envolvimento. As duas melhores maneiras que eu conheço de diminuir o seu nível de investimento emocional no resultado são, anota isso, é importante, tá? Registra no caderninho se puder. Deixa claro para si mesmo o máximo que você puder, né? Aquilo que está no seu controle e aquilo que não está. A oração da serenidade, falei isso hoje também, antes de gravar esse vídeo. Enxerga mesmo que você vai ficar bem independente do que acontecer. Você vai ficar bem, independente do que acontecer. E de como as coisas venham a se desenvolver, se desdobrar. Pode ter certeza de que a sua felicidade final e o seu bem-estar, eles não estão em jogo. É claro isso? Um determinado senhor, ele decidiu ver o que aconteceria se ele participasse de um tipo de ativismo feliz. Ele decidiu que ele faria o que tivesse ao alcance dele para garantir que o conselho do condomínio, né, e os moradores votassem na assembleia lá a aprovação para a construção de uma passagem direta de um pedaço de um lugar da garagem para a quadra, para não passar por uma área de festas ali, com escada e tal. Aí ele se deixou desapegar completamente sobre como as coisas se desenrolariam. Eles estavam ali no ativismo, mas estava de boa, né? Acontecesse o que tivesse que acontecer. Estava tudo fora do controle dele, ele não estava preocupado. Apesar do processo ter levado vários meses, para surpresa dele, o projeto foi de baixo estresse, foi muito divertido. E conforme se sucedeu, acabou resultando na passagem da escada que está lá até hoje. Ele conseguiu isso, ele ficou até impressionado. Nossa, foi tão divertido que acabou saindo com maior eficácia. Esse é o retorno real de uma abordagem de sucesso sem sofrimento, que é a de baixo investimento, né? De baixo investimento, aqui embaixo agora, né? Com alto envolvimento. Tá? Você pega toda a diversão de estar criativamente envolvido, sem nada daquele estresse de estar emocionalmente investido. Tá entendendo? Isso é completamente sustentável porque isso não depende de reabastecimento emocional contínuo para você se manter em curso. Fora isso, ao deixar de tentar controlar o incontrolável, digamos assim, ou seja, o que as outras pessoas vão fazer e como as coisas vão se suceder, né? Porque a gente não pode controlar, o que você faz? Você ironicamente aumenta a sua influência e a probabilidade de você conseguir o que você quer. Olha só. Então, o que você quer criar? Robert Fritz, um famoso escritor, cineasta, compositor e consultor de negócios americano, ele tem uma frase aqui também, eu adoro botar essas frases, né? Tem uma frase interessante aqui. Qual é a frase dele? Você quer o que você quer, independente de você pensar que pode ou não conseguir isso. Você quer o que você quer, independente de você achar que pode ou não conseguir isso. Com uma frequência surpreendente, as pessoas com que eu trabalho elas estão fora de contato com seus respectivos desejos e sonhos. Isso é muito comum para mim, é o que eu vejo. Quando isso acontece, o lugar para começar é com uma simples exploração de todos os sonhos e desejos óbvios e não óbvios, que abastecem tanto o nosso descontentamento com onde a gente está, quanto as nossas expectativas para o futuro. As perguntas que eu vou te dizer agora, te fazer agora, né, para você listar, anotar se você puder, elas te convidam a lançar uma rede de arrasto larga para explorar o futuro que você mais deseja criar para você mesmo e para o mundo também. Elas são baseadas na compreensão de que todos nós temos uma infinidade de pensamentos, em desejos, né, lutando por reconhecimento dentro da gente, isso acontecendo. E que o primeiro passo para escolher com quais desses desejos e pensamentos você quer se engajar é tirar eles de dentro da tua cabeça e colocar no papel. Eles podem abranger todas as áreas da sua vida, da sua saúde, das suas finanças, da sua casa, do seu escritório, da sua mente, do seu corpo, até para o seu espírito. Conforme você for seguindo por esse exercício, que agora outro exercício está com o caderno na mão, né? Eu quero que você comece uma lista de possíveis metas para si mesmo. Possíveis metas para si mesmo. Eles não precisam ser alcançados em um ano, né? Esses objetivos não precisam ser alcançados em um ano, ou mesmo dentro do tempo da tua vida, não se preocupa. Não considera se eles são realísticos ou específicos, ou se eles se encaixam em qualquer dessas outras regras de metas, sabe? Que te ensinaram por aí, tipo Smart e tal. Não é hora disso agora, não tem nada a ver. Eu vou te passar umas maneiras simples de você refinar suas escolhas daqui a pouco aqui na sessão, tá bom? Por enquanto, eu
peço para que você apenas faça uma lista de quantas coisas você puder pensar a respeito, né, em cada parte. Então, quando você estiver pronto, você pode seguir adiante. Fica ligado nas instruções que eu vou te passar agora, tá? E pausa o vídeo no momento que você achar oportuno. Primeiro pedaço, a primeira parte então, metas deveria, o nome das metas, metas chamadas metas deveria. Todos nós temos coisas que a gente pensa que deveria fazer para aproveitar melhor as oportunidades que se apresentam para a gente. Que metas, chamado metas deveria, buscar no próximo ano? Quais são as metas que você vai buscar no próximo ano? Que metas fariam de você uma pessoa melhor se você alcançasse elas? Segunda parte agora, são as metas próximo passo, lógicas, né? Quais são os objetivos que você sente que são sensatos, razoáveis, responsáveis para você ir atrás? Já que você fez o que fez no último ano, naturalmente você vai... Reticências, escreve aí. Já que você fez o que você fez no próximo ano, naturalmente você vai... XXX no próximo ano. 3. Metas déjà vu. Quais são os objetivos que você jurou que conseguiria no último ano? E no ano anterior? E no ano anterior aquele ainda? Complete essas hastes, né? Eu quero que você complete essas hastes de sentença que eu vou te falar agora também. Tá? Para completar. A esse ponto, você pensaria que eu teria na minha vida. Esse ano eu finalmente vou... Reticências. Se eu não... Reticências. Esse ano eu nunca vou fazer isso. 4. A quarta parte. As metas são de outras pessoas aqui, digamos assim. As metas de outras pessoas. Nessa parte eu quero que você faça uma lista de todas as metas que você carrega com você, que foram dadas por outra pessoa, tá bom? Isso não significa que você não compartilhe das aspirações de outras pessoas para você. Não é isso. É simplesmente uma questão de que é valioso notar o papel que as intenções das outras pessoas têm em moldar as nossas próprias intenções. Começa por completar as frases que eu vou passar aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui. Meu pai ou minha mãe já era reticências. Quando eu faço isso, reticências completa. Quando tinha a minha idade. Meu pai ou mãe sempre quis reticências. Todos sempre esperaram que eu... Reticências. Meu sócio, cônjuge, meus amigos realmente desejam que eu... Reticências. Completa aí. Qualquer coisa, volta o vídeo para você ouvir o que eu falei de novo, tá? Nas próximas poucas categorias, eu peço para que você se afaste, né? Para que você se afaste das metas que a tua mente tende a estabelecer. Que você embarque no teu coração agora. Enquanto você estiver indo por essas categorias, faz o melhor que você puder para se desapegar de todas as noções pré-concebidas do que você poderia, não poderia, deveria ou não deveria ter. E eu quero que você reflita simplesmente no que você realmente quer. Independente de você pensar que consegue, né? Consegue ter ou criar isso aí. Vamos lá, quinta parte do exercício, eu vou chamar de desejos profundos agora. O que você quer mais que qualquer coisa nesse mundo inteiro e vasto? O que você quer mais que qualquer coisa no mundo? Segunda pergunta, segunda coisa. Sobre o que você devaneia sobre, mesmo que você nunca tenha admitido em voz alta antes. Próximo aqui. O que seria ainda mais maravilhoso que isso aí que você acabou de dizer? Vamos ao sexto aqui. Sexto passo. Desejos fada madrinha. Se a sua fada madrinha ou gênio da lâmpada, se você preferir, ele aparecesse para atender qualquer desejo que você queira, o que você pediria para esse gênio ou para essa fada madrinha? Para que ele te provesse ali na hora sem esforço. Primeira pergunta, o que você iria querer se você pudesse ter absolutamente qualquer coisa jogada no seu colo do nada, sem ter que fazer nada para conseguir, né, para manter ou para sustentar isso aí? Outra pergunta, o que mais você ia querer? Então, vamos lá, quero mais coisas, o que mais? Escreve várias coisas aí, tá? Vamos agora ao próximo, número 7, os desejos felizes. Pergunta, o que você ia querer se você soubesse que não precisaria se sentir triste sobre não conseguir a coisa? Você poderia tentar sem se preocupar se não conseguisse. Se a sua felicidade não fosse dependente de conseguir o que você quer, o que você ia querer? Outra pergunta, se você já fosse feliz, o que você ainda iria querer fazer se aprendeu a ter? Vamos agora para o número 8, os desejos impertinentes. Isso aqui é interessante. Por acaso já disseram a você quando criança que é errado querer coisas? Ou que ao menos era errado querer o que você queria? Já te disseram isso? Então, primeira pergunta. O que você ia querer se você acreditasse que
ter isso não ia ferir ninguém, ou fazer de você uma pessoa má, ou trair alguém com que você se importa, o que você ia querer? Próxima pergunta. Lembra que está anotando essas perguntas, tá? Se você não pensasse, eu não deveria querer isso, o que você ia querer? O que você ia querer se ninguém estivesse olhando? O que você ia querer se ninguém se importasse? Número 9 agora, né? Categoria de, não na categoria, desejos. Se apenas eu... Tá, então vamos lá. A sua vida é o que é, mas e se ela não fosse? Você ia querer as coisas, você ia querer coisas diferentes daquelas que você quer agora? Quais dos seus desejos são seguidos imediatamente por... Anota aí. Mas eu não posso, olha só, essa é uma lista aqui agora, eu vou explicar melhor essa, tá bom? Quais dos seus desejos são seguidos imediatamente por... Aí aqui, ó. Pô, mas eu não posso, mas eu nunca poderia. Você fez um desejo e está falando essas coisas. Mas eu não tenho. Anota isso, essas coisinhas. Se você removesse o mais, o que você ia querer? O que você ia querer se apenas as coisas fossem diferentes? Olha só isso. O que você ia querer se apenas as coisas fossem diferentes? O que você ia querer se você soubesse que você realmente poderia lidar com ter essa coisa para você? Fechamos o número 9 aqui, a nona categoria. Vamos para a 10ª categoria, que é de desejos. Uau! O que poderia acontecer no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, ano, que faria com que você soltasse um uau? O que você adoraria ter? Né? Ter mais na sua vida. O que você adoraria ter mais na sua vida? O que você adoraria fazer? Onde você adoraria ir? O que você adoraria aprender? Quais são os seus objetivos de sorriso largo? Né? Eu vou dizer aqui, os objetivos de sorriso largo, eu vou explicar o que é. Eles trazem um grande sorriso para o teu rosto quando você pensa sobre eles. E eles vão trazer um sorriso maior ainda quando você conseguir criar eles de fato na tua vida. Quais são os seus objetivos de sorriso largo? Toma um tempo pensando sobre essas perguntas, tá? Vê se precisar voltar o vídeo para ouvir, que ficou meio confuso, tá? Se você precisar, volta então. E quantas vezes você precisar? Você pode anotar essas perguntas e carregar elas com você ao longo da semana, escrevendo as respostas adicionais ali no momento em que elas te ocorrerem. Isso vale a pena. É bom ter um caderninho sempre com você, com essas coisas. Hoje é só colocar num bloco de notas do celular. Bota as perguntas ali, tá bom? Moleza. Quando você estiver pronto, a gente vai dar o próximo passo e exercitar o que você realmente quer criar na sua vida e com a sua vida. Então, vamos então agora do desejo ao projeto. A gente estava falando dos desejos, vamos do desejo ao projeto agora. Na última sessão, eu compartilhei com você uma das minhas maneiras preferidas de persuadir os desejos legítimos do seu coração para fora do seu espírito, de dentro da sua cabeça, e colocar eles expressos numa folha de papel. Agora, a gente vai continuar o processo ao refinar a sua lista de um jeito que vai tornar fácil para você tomar uma abordagem de alto envolvimento criativo com baixo investimento emocional, né, para a criação dessas coisas. Então vamos lá. Eu vou te explicar o que você precisa fazer agora, tá? É outro exercício aqui agora, continua aí. Vai lá na lista de possibilidades criativas que você fez agora no último exercício antes desse, né, que você produziu agora nessa sessão ainda. O segundo passo, para cada item dessa lista, faça a si mesmo uma pergunta simples. Qual é a pergunta? Eu vou te dizer agora. Independente de se eu acho que eu consigo ou não ter isso aqui que eu escrevi, eu quero mesmo isso? Aí preste atenção no seguinte, se a sua resposta for um sim inquestionável, eu quero que você circule ou sublinhe esse item da lista. Se a sua resposta for um não inquestionável, eu quero que você risque ou apague esse item da lista. Tá? Se a sua resposta for qualquer coisa diferente de um sim ou um não categóricos, deixa quieto por enquanto. Tá? Eu vou explicar isso mais sobre isso aí e o porquê que eu estou passando isso na próxima sessão, no próximo vídeo. Tá? Vamos para o terceiro passo. Eu quero que você junte todas as suas metas circuladas, sublinhadas com sim, em uma lista nova, que você copie para uma outra parte, só o que está circulado, sublinhado. Você vai dividir essa lista em duas. Uma chamada Fada Madrinha e uma chamada Lista de Projetos. Tá? Uma lista Fada Madrinha, digamos assim, ou lista do gênio, ela é feita daquelas coisas que você adoraria ser, adoraria fazer ou adoraria ter na tua vida, mas que você não tem certeza se você está disposto a criar essas coisas. Entretanto, se elas caíssem no teu colo, aí você se esbaldaria nelas. Tá? Vai para a lista Fada Madrinha isso.
Essa é uma lista poderosa de se ter, porque ela te mantém em contato com os seus sonhos mais significativos e mais calorosos desejos. Mesmo se a circunstância para a criação deles não pareça estar a seu favor bem agora. Você não apenas você vai descobrir que essa energia de desejo é um guia muito útil, como você também vai notar que itens dessa lista têm o hábito de aparecer de repente quando você menos espera. Tá? Isso é muito legal. E agora vamos falar da sua lista de projetos. Ela é feita daquelas coisas sobre as quais você quer assumir responsabilidade e fazer com que pelo menos uma parte da tua vida, né, ela seja sobre criar essas coisas. Você quer um pedaço da tua vida e falar, vou dedicar essa parte da minha vida aqui, esse tempo, para criar essas coisas. Independente de se esses projetos vão ou não sair como eles foram planejados, você vai se sentir bem sobre ter investido tempo e energia para fazer eles acontecerem. É isso que tem que estar nessa lista. Essa lista ela vai te dar uma maneira de organizar os seus esforços para que você ganhe máxima recompensa para cada ação tomada. Quarto passo aqui desse exercício, então. Para cada item da tua lista sim, digamos assim, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Espero que esteja anotando aí, tá? Eu quero fazer de parte da minha vida ao longo do próximo ano, né, sobre criar isso ativamente? É uma pergunta fechada mesmo, sim ou não. Segunda pergunta, eu quero investir o meu tempo e a minha energia em fazer isso acontecer? Terceira pergunta, se isso não levasse ao resultado que eu quero, eu ainda assim ia estar feliz por ter tomado tempo para trabalhar nisso? Se a sua resposta for qualquer coisa diferente de um sim categórico e inquestionável para essas três perguntas, quero que você coloque o item na lista Fada Madrinha, tá bom? Caso contrário, se for sim para essas três perguntas, aí você pode colocar ela na sua lista de projetos, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para as metas e projetos então, tá? As metas e projetos. Muitos dos meus clientes, eles têm metas relacionadas a alcançar um certo nível de sucesso na vida deles. Só que quando eles definem a altura da barra de salto para eles mesmos, eles imediatamente tiram o foco daquilo que eles estão tentando conseguir e colocam o foco sobre o que está no controle deles, sobre a performance. O processo e os projetos, através dos quais eles são mais propensos a alcançar o que eles querem. Tá entendendo? É ali que está o foco deles. Para um vendedor, isso pode envolver fazer um certo número de ligações, né, cold calls, né, ou enviando um volume grande o suficiente de propostas. Para um escritor, vamos ver aqui, deve ser escrever um número específico de páginas por dia, por semana, ou gastando uma certa quantidade de tempo também para escrever todos os dias, ou em um período específico. Um executivo com quem eu trabalhei uma vez, ele decidiu que ele queria criar uma relação mais amorosa com a esposa dele. Isso é muito comum, um cara de empresa está preocupado com a vida, assim, né? Ele não tinha clareza de como ele poderia transformar essa meta em um projeto. Até que ocorreu a ele que a esposa dele sempre comentava como ela se sentia amada quando ele tirava um tempo para fazer alguma coisa que tornava a vida dela mais fácil. Foi muito legal ouvir isso. Isso particularmente porque ela sabia o quanto a própria vida do cara, do executivo, era ocupada. Então o que ele fez? Ele criou um projeto simples para ele mesmo. Ele pensou assim, se envolver em um ato deliberado de serviço para sua esposa todo santo dia por um ano. Eu vou me envolver num ato deliberado de serviço para minha esposa todo santo dia durante um ano. Quando de fato ele perdia alguns dias, claro, durante o caminho, ele esquecia de fazer, faz parte, o relacionamento dele já tinha se transformado bem antes do ano acabar. E eu vou te dizer ainda melhor, a esposa dele começou a devolver esse favor. E ele nem mesmo tinha conversado com ela sobre o projeto. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Aqui vão agora, eu vou te mandar aqui algumas distinções que vão te ajudar a fazer a mudança de uma meta para um projeto para si mesmo. Metas são sempre alcançadas no futuro. Projetos são trabalhados no presente. Outra distinção aqui. Metas são coisas que você trabalha em direção a. Projetos são as coisas que se trabalha sobre. Com uma meta, seu foco é no resultado desejado. Com um projeto, seu foco é na ação diária. Com uma meta, você é um fracasso até o momento que você atingir o sucesso, né? Você tiver sucesso. Com um projeto, você é um sucesso até o momento que você venha falhar. Vamos falar sobre a ideia de uma pista de obstáculos para o sucesso agora.
revisitada ainda. O quanto pode ser simples conseguir o que você quer na vida? É uma boa pergunta, né? O quanto pode ser simples conseguir o que você quer na vida? Eu estou gravando isso no meu escritório aqui. Vamos dizer que eu quero andar lá fora na rua, para aproveitar o sol do Rio de Janeiro. Tá fresquinho nessa época do ano. A não ser que as minhas pernas elas cedam de repente, ou que alguém apareça atrás de mim aqui por dentro da parede de drywall aqui, derrube a parede e me joga no chão, me prenda, né? Seria né, extremamente improvável, uma possibilidade extremamente improvável, né? Eu vou lá fazer isso, posso ir lá fora numa boa. Na verdade, salvo por um evento de força maior, existem apenas duas coisas que podem impedir que eu vá lá fora. A primeira é que pode ser que eu não queira realmente ir lá fora. Pode só ser uma boa ideia que eu li numa revista ou que eu devo ter ouvido que seria bom para a minha saúde. Nesse caso, eu devo pensar que eu deveria ir lá fora. Só que isso é extremamente diferente de realmente querer fazer isso. Claro, a segunda coisa que pode me impedir de sair pela porta seria algum tipo de obstáculo. Mas se eu realmente quisesse sair, isso não importar realmente. Eu ia poder usar o meu gênio criativo para encontrar uma saída por cima, ou dando a volta nesse tal desse obstáculo aí. Porque quando você realmente quer alguma coisa, a pergunta não é como é que você vai conseguir isso. A pergunta séria mesmo ali, a pergunta certa, é o que poderia possivelmente me impedir. Vamos para os dias de ação agora. Vamos para a coisa mais firme. Algumas vezes todo insight psicológico no mundo, né, não vai conseguir te destravar ou te fazer avançar tão rapidamente quanto tomar uma ação específica. É por isso que quando meus clientes parecem muito fissurados em teorias sobre por que eles estão paralisados e tal, por que eu sou assim, por que eu não consigo, blá blá blá, a gente agenda um dia de ação. É isso que eu faço lá. Vamos agendar um dia de ação aqui. Para criar um dia de ação para si mesmo, simplesmente é preciso que você recorra à ajuda de um amigo, de um coach e tal. Isso é um exercício aqui mesmo, né? Recorre mesmo. Um amigo ou um coach. A cada hora, manda uma mensagem para eles, comunicando as ações que você vai tomar naquela hora, em questão ali. Então, né, assim, não importando o que você possa estar fazendo, você vai mandar uma outra mensagem para ele ou para ela, uma hora depois para dizer o que você fez, daquilo que você se comprometeu, e o que você planejou para a hora seguinte. Tá? Combina com um amigo, com uma amiga, ou vai atrás de um coach que ele vai te ajudar com isso. Muitas coisas aparecem entre nós e os nossos objetivos. Alguma coisa que a gente não sabe ainda fazer, uma conta inesperada, um boleto inesperado, né? Um porteiro superprotetor, uma criança que não quer dormir, isso acontece comigo. Ou uma esposa que não compreende a magnitude da sua visão, isso aí não acontece comigo, minha esposa é muito parceira. O que a gente faz nesses momentos é o que determina de vez o nosso destino. Essa é a hora da decisão importante. Se a gente tratar o que a gente quer que se interpõe, né? Se a gente tratar o que é que se interpõe no nosso caminho como obstáculo, nós podemos trazer os recursos criativos completos da nossa mente para resistir à situação e encontrar maneiras de passar por cima, de dar a volta por cima, superar, né? Ou atravessar ela pelo meio, dar a volta por cima, dar a volta pelo lado, atravessar pelo meio, o que for. Se a gente escolher usar a coisa que se interpõe como desculpa, a gente deixa de tropeçar, né? A gente se deixa tropeçar ou ser paralisado por ela. Então, obstáculo é uma coisa, desculpa, jamais. A frase-chave é, se você realmente quer o que quer, sempre existe um jeito de você criar isso. Vamos embora para mais um exercício aqui, tá? Obstáculo ou desculpa é o nome desse exercício. Então vamos lá, tá com o caderninho? Primeiro passo do exercício obstáculo ou desculpa. O que você quer? Escreve aí um grande objetivo, pelo menos, né? Um grande e um menor. Segundo passo, para cada objetivo escrito, responde a seguinte pergunta aqui. Para cada objetivo escrito, tá? O que te impede de conseguir isso? Sempre vai parecer ter a ver com uma das seguintes 9 coisas, tá? São 9 coisas, pode anotar aí também. Informação, habilidade, crença, bem-estar, outras pessoas, motivação, tempo, dinheiro ou medo. São 9 possibilidades. Uma coisa, eu volto o vídeo para você anotar aí. Terceiro passo. Nota se você tem tratado essa coisa como um obstáculo ou como uma desculpa. Em outras palavras, você tem ativamente feito brainstorms, né, para criar sobre maneiras de lidar com isso, ou você tem dito a si mesmo, quem sabe da próxima vez? Quarto passo, então, aqui desse exercício.
Se isso é só um obstáculo, ponha a si mesmo em um estado emocional mais elevado e faça um novo brainstorm agora, tá bom? Traz amigos, traz um coach profissional para a jogada, traz quem você precisar para explodir esse obstáculo em 1000 pedacinhos, não importa, tá? Quinto passo desse exercício: se a coisa for uma desculpa, você tem duas escolhas. Primeira escolha, né? Escolha A. Transforma a coisa em um obstáculo e volte ao quarto passo daquele exercício. Você faz isso ao trazer o seu melhor eu e os seus recursos criativos completos para descobrir como é que você vai superar isso. E a segunda opção B. Dê a si mesmo um novo intervalo e deixa de lado o objetivo. Dá um intervalo, deixa de lado. Quando você não quer mesmo fazer alguma coisa, uma desculpa é tão boa quanto qualquer outra. Simplesmente admite, não vou deixar isso de lado. Pronto, sem desculpa. Com isso a gente finaliza essa sessão 3 dessa playlist Transformação Pessoal. Tá? A gente falou aqui sobre as seguintes ideias, aqui, só para resumir tudo que a gente falou aqui dentro dessa sessão inteira. Foi grande, né? Primeira ideia: ficar obcecado com metas é como brincar de buscar o bastão consigo mesmo. Lembra que eu falei lá no início? Usando a sua felicidade e o seu amor próprio como o osso que você taca longe. Segunda parte que a gente falou aqui: não existe lugar nenhum que você tem que chegar até. Você já está aqui. E outra coisa, outra ideia que a gente falou: se você realmente quer o que quer, sempre tem um jeito de você criar isso. Curtiu essa sessão? Eu espero que você tenha aproveitado bem essa sessão, que você tenha conseguido fazer os exercícios aí, tá bom? Qualquer coisa manda comentário aqui embaixo que eu te auxilio, tá? Lembra de deixar o teu like, comentário com o app e de compartilhar com os amigos aí o link da playlist inteira, mais pessoas poderem aproveitar esse tipo de curso gratuito, tá bom? Obrigado aí pela tua audiência, até a próxima sessão.